Olá a todos, estamos na nossa 16ª aula, finalizando a matéria de Evangelhos e Atos. Foram 16 aulas, essa é, como falei, a 16ª. E que bom que o YouTube tem essa facilidade, óbvia facilidade, fica gravado e você pode rever a aula. Eu sempre indico o material que você tem na mão, o livro no caso. Sempre indicamos a página, o capítulo, a seção onde nós estamos, para que você possa localizar-se e também possa rever a matéria. Página 196, o ministério em Icônio. Na cidade de Icônio, Paulo e Barnabé foram à sinagoga, repetiram o que tinham feito na cidade anterior, e grande quantidade de gregos, helenistas, e judeus foram redimidos por Deus. Mas nessa cidade houve também judeus inconformados com a conversão dos gentios, que instigaram outras pessoas da cidade a se levantar contra os ministros, no caso. Os apóstolos, com a instalação de um motim para apedrejá-los, deixaram a cidade e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o Evangelho. Atos, capítulo 14, do verso 1 até o 7. E a gente vai observar um fato interessante, gente, que Atos é como se fosse um diário de viagem, tá? Um diário de bordo, vamos metaforizar assim. E a gente compreende que, de ponto a ponto, citado várias cidades: Listra, Icônio, Antioquia, Panfilha, Perge, Atalia, enfim, os locais são citados e os acontecimentos que ocorrem ali. Então, por assim dizer, não é um relato profético, não é o caso. Não é o caso de um livro de um profeta do Antigo Testamento, por exemplo. Ele diferencia-se das epístolas ou do Apocalipse, que seja. Ele vai trazer uma espécie de diário de viagens, principalmente as viagens missionárias, simplesmente mostrando como é a temática do livro, a forma com que a igreja se expande, a forma com que a igreja cresce. Evidentemente que a partir do capítulo 9, a ideia é quase que centralizada, com algumas nuances diferenciadas, é claro, o capítulo 12, por exemplo, capítulo 10 de Atos, mas a partir do 9 ele é centralizado quase que no ministério do apóstolo Paulo. No capítulo 15 de Atos, do verso 1 até o 4, nós temos o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, e quando a gente chega no capítulo de número capítulo 15, a gente vai entender o início da segunda viagem missionária de Paulo. Antes de iniciar a sua segunda viagem missionária, Paulo, com o objetivo de visitar as igrejas fundadas por ele e verificar como estavam os irmãos e as irmãs daqueles lugares, convidou Barnabé para acompanhá-lo novamente. Observe. Barnabé aceitou, todavia queria levar consigo a João Marcos, o ajudante na fundação das igrejas estabelecidas na primeira viagem. Atos 13, do verso 5, a gente entende isso. Porém, Paulo vetou o pedido de ida do João Marcos, pois o auxiliar os havia abandonado na Panfilha e regressado até Jerusalém. Atos 13, verso 13, nós vamos entender essa pequena discórdia. E depois da discórdia, Barnabé voltou com seu primo João Marcos a Chipre, e Paulo seguiu viagem com Silas. Aqui o Silas entra na história. Atos capítulo 15, verso 36 até o 41. Sai Barnabé e sai João Marcos, e o Silas é introduzido na história e como companheiro da segunda viagem missionária de Paulo. Nós temos na página 199 o ministério em Derbe e Listra, o ministério em Ásia Menor e na Macedônia. Ainda tem essa explicação bem interessante. Tem um vasto material, também quero que vocês leiam com o tempo, você que tem o material em mãos, na página de número 200. O ministério em Tessalônica, Bereia, melhor dizendo, e Atenas, do apóstolo Paulo. Lembrando que o ministério de Paulo em Tessalônica
As duas cartas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, essas duas cartas são, digamos assim, as escritas mais antigas do Novo Testamento e são as primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Inclusive, observe, fato interessante isso, que ele traz, digamos assim, ensinamentos escatológicos na sua primeira carta. Eu acho bem contundente essa informação. E o Ministério em Tessalônica tem explicação de um material interessante aqui, Atos 17, na página 202, 203, onde começa o ensinamento sobre o ministério de Paulo em Corinto. Paulo, ao sair de Atenas, foi a Corinto, Atos 18, verso 1. Outro centro repleto de imoralidade, Corinto, né? E essa cidade era famosa por abrigar o templo de Afrodite, um lugar de estrutura suntuosa, edificado no monte mais elevado da cidade, que oferecia aos visitantes 1000 sacerdotisas meretrizes, usadas para cultuar seus deuses. Então a religião ali, na realidade, era uma grande zona de meretrício, o templo de Afrodite, a deusa do amor, deusa da prostituição, do panteão grego e tal, né? E as sacerdotisas do sexo, e ali estavam, era uma zona do meretrício na realidade, mas misturava-se a espiritualidade com a sexualidade. É um absurdo os gostos da época, né? E lembrando que Paulo, à igreja de Corinto, ele escreveu 3 cartas. Uma nós não temos, mas temos a primeira e temos a segunda, ensinamento sobre os dons espirituais, a excelência do amor, por exemplo. Nós vamos ver isso mais à frente nas epístolas paulinas, claro. E também Paulo, na segunda carta, ele faz uma defesa ao seu ministério. Lembrando um fato interessante, antes que me esqueça, primeira carta, capítulo 7, tem ali um tratado muito interessante, muito bom, sobre casamento. E é isso que eu quero frisar para vocês. Quando Paulo escreve Coríntios 7, onde fala da vida conjugal, da vida a dois, da vida marital, ele está respondendo perguntas que a liderança de Corinto fez para ele. Ele começa assim: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque mulher. Então, são respostas de perguntas que eles fizeram. Então, me parece que a intenção de Paulo não era falar sobre esse assunto, mas impelido pelas dúvidas, impelido pelas perguntas que os irmãos de Corinto fazem para o apóstolo, ele está apenas respondendo. Na página 204, nós temos o início da terceira viagem missionária do apóstolo. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia e, sentindo necessidade de anunciar boas novas em outras terras, ele se desloca-se para a província da Galácia e da Frígia, onde ministrou os santos ali. Lucas insere no seu texto um parêntese que introduz os leitores a Apolo, um alexandrino bem informado nas escrituras, que chegou à cidade de Éfeso e se junta a Priscila e Áquila, que o auxiliaram a aprimorar o seu conhecimento de Deus. O Apolo aparece, digamos, no contexto da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Tem uma citação sobre Demétrio e Diana, o ministério na região da Grécia e de Troade, a viagem de Paulo a Mileto também é citado, página 206, página 207, e o ministério em Tiro e a viagem a Cesareia, temos isso na página 208. Cesareia digamos assim, quase que na fronteira do Líbano, quase que nessa fronteira. Prisão e últimos trabalhos de Paulo, página 209. Lucas encerra Atos dos Apóstolos com a última viagem de Paulo a Jerusalém, sua prisão, seus últimos discursos aos judeus e ao Sinédrio de Jerusalém e sua escolta para Cesareia. Também relata os encontros de Paulo com Félix, Festo e o rei Agripa, autoridades romanas na Judéia. Relata também o naufrágio quando ele navegava a Roma, a sua estada na ilha de Malta e a sua chegada à capital do Império Romano. Paulo não perdia as oportunidades de anunciar o Cristo ressurreto, fosse a judeus, gregos, romanos e as pessoas que encontrava na sua viagem como prisioneiro a Roma, o império que governava o mundo
no primeiro século, no caso. A última viagem de Paulo a Jerusalém, a chegada de Paulo a Jerusalém, tem um relato aqui na página 309 do livro. Paulo no Sinédrio, os judeus planejam matar a Paulo, a transferência de Paulo para Cesareia, Paulo e as autoridades romanas em Cesareia, Paulo e Festo, Paulo e o rei Agripa. Paulo testifica a Agripa, a viagem de Paulo a Roma, página 215, e a gente observa como Paulo teve, digamos assim, embates diante de altíssimas autoridades da época. Então, me parece que Deus é inexplicável o que Deus fez no sentido de colocar o Paulo diante de reis, diante de tribunos, diante de gente importante, gente grande, digamos. Então, Deus, nesse sentido, não deixou de levar o evangelho a pessoas importantes, digamos assim, pessoas de destaque, pessoas de altíssima posição. Lá estava o Paulo pregando para eles, e nada melhor do que um homem extremamente preparado. A etapa inicial da viagem, no caminho rumo, página 216, no caminho rumo à Ásia Menor, atracaram em Sidom, onde o apóstolo pôde visitar amigos, possivelmente irmãos, os quais puderam lhe prover as vestes. A grande tormenta e ministério de Paulo na ilha de Malta, o naufrágio, ele chega em Malta, vocês conhecem muito bem a história. Enfim, gente, não vamos dar mais detalhes, porque nós vamos tratar muita coisa aqui nas epístolas paulinas, no caso, a última viagem, a última etapa da viagem, o contato de Paulo com judeus em Roma, página 219, o ministério de Paulo em Roma, e em Roma o Paulo é executado, no caso. Página 220, não há registro se houve ou não um encontro com o imperador, não tem esse registro. E segundo tratados históricos, ele foi liberto e possivelmente viajou à Ásia Menor para ver os irmãos daquelas regiões. Depois ele foi preso, levado a Roma e decapitado no ano 67 depois de Cristo, após completar a sua segunda carta a Timóteo. E Timóteo, a gente vai ver isso mais à frente, nós entendemos ali que é um obituário de Paulo. Paulo, quando está terminando a segunda carta, ele deixa claro ao Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça, diz Paulo, está me preparada a mim, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. E uma questão para reflexão, o testemunho de Paulo foi marcante para a conversão de muitas vidas a Cristo. Podemos dizer que o evangelho do reino também pode ser pregado sem palavras, através do testemunho cristão? Evidente que sim. E a conclusão, página 221, neste livro, Evangelhos e Atos, ou nessa matéria, analisamos os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João e de Atos dos Apóstolos. Nos 4 primeiros, tratamos da vida e obra de Jesus. No 5º, Atos dos Apóstolos, apresentamos o relato de Lucas sobre o ministério de alguns discípulos e o surgimento da igreja cristã primitiva. E nós podemos perceber que os evangelhos escritos por 4 autores tiveram públicos diferentes, tiveram, digamos assim, segmentos diferenciados. O Mateus, ele vai escrever para os judeus, provando que Jesus é o Messias, já passamos por isso. Marcos escreve aos romanos, provando que Jesus é o servo. O Lucas escreve aos gregos, em particular um homem chamado Teófilo, provando que Jesus é o homem perfeito. E o João escreve para a igreja, relatando que Jesus é Deus. E Atos dos Apóstolos é simplesmente a expansão da igreja na dinâmica, no poder, no direcionamento do Espírito Santo. E Atos 9, é importante isso, surge a maior figura do cristianismo, o apóstolo Paulo. Claro, não podemos deixar também de uma breve lembrança de Atos capítulo 2, quando surge a noiva de Cristo. Ela é apresentada, ela é pública agora, ela é batizada com o Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo, ela tem comunhão, ela tem unidade, no partir do pão,
há uma, digamos, uma coinonia plena entre os irmãos. A pregação do evangelho acontece ali, milhares de almas se convertem e a igreja permanece até hoje poderosa e graciosa por causa dos evangelhos e por causa dos atos dos apóstolos.